Leitura diária. Provérbios, capítulo 12. Todo que ama disciplina, ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o que planeja maldades, o Senhor condena. Ninguém consegue se firmar mediante a impiedade, e não se pode desarraigar o justo. A mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como o câncer em seus ossos. Os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanece firme. O homem é louvado segundo a sua sabedoria, mas o que tem o coração perverso é desprezado. Melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva, do que fingir ser alguém e não ter comida. O justo cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Quem trabalha sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Os ímpios cobiçam o despojo tomado pelos maus, mas a raiz do justo floresce. O mal se enreda em seu falar pecaminoso, mas o justo não cai nessas dificuldades. Do fruto de sua boca o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. O insensato revela de imediato seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. A testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a curva. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. O engano está no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria está entre os que promovem a paz. Nenhum mal atingirá o justo, mas os ímpios estão cobertos de problemas. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. O homem prudente não alardeia o seu conhecimento, mas o coração dos tolos derrama insensatez. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. O homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. O preguiçoso não aproveita sua caça, mas o diligente dá valor aos seus bens. No caminho da justiça está a vida, essa é a vereda que nos preserva da morte. Amém? Para refletir. Em Malaquias 3,18 está escrito: Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Deus sempre deixou bem claro em sua palavra que só existem dois grupos, o joio e o trigo, as ovelhas e os bodes, as virgens nécias e as prudentes, o caminho estreito e o caminho largo. Na batalha entre o bem e o mal, só há também dois resultados:
vida eterna ou morte eterna. O livro de Provérbios traça um quadro muito real e atual desta distinção. Sob o ponto de vista de que somos todos pecadores, Romanos 5,12, pode ser que estejamos sendo confrontados e exortados quanto à prática de algum ou de alguns pecados específicos. Pode ser que você tenha sentido seu coração arder ao ler sobre alguma má atitude que gostaria de abandonar e ainda não conseguiu. Ou pode ser que você nem tenha se dado conta disso, porque a seus próprios olhos parece reto o caminho em que você está seguindo. Cuidado, muito cuidado. O fato de Salomão ter se demorado neste capítulo com relação à língua nos remete ao fato inquestionável de que o uso deste pequeno membro do corpo pode definir o nosso destino eterno. E se tem um pecado que levará muitos à destruição, é a maledicência. Entorpecidos pelos apelos da mídia e das redes sociais, pessoas que se dizem cristãs têm transformado a casa de Deus em antro de fofocas e dissoluções, e como pontas de espada, têm atingido muitos dos pequeninos de Deus, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Jeremias 6,14. Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Mateus 18,6. Note que ser perverso, biblicamente falando, não se trata necessariamente em ser um criminoso. O perverso não é somente aquele que comete crimes hediondos. Porque para Deus basta ter uma língua maledicente, enquanto a língua do perverso é para machucar, a língua dos sábios é medicina, é cura, é bem-estar, tanto para quem o ouve quanto para ele mesmo. Enquanto o perverso usa de fraude para maquinar o mal, o justo serve de guia para o seu companheiro. Enquanto o insensato, mais cedo ou mais tarde, manifesta a ira que há em seu coração, o prudente oculta a afronta. Percebe a diferença? Todos estamos sendo preparados para o selamento final, ao passo que muitos corações têm aberto as portas para a salvação. Muitos têm se fechado, ignorando a doce voz do Espírito, que não se cansa de lhes chamar. Porém, ninguém poderá declarar a seu favor no juízo vindouro de que não teve oportunidade. Como num filme, lembrarão de todo o favor divino negado. Muitos que se julgavam filhos do reino, Mateus 7,22, perceberão que a hipocrisia foi o seu maior pecado e tomarão lugar com os impenitentes, clamando em agonia aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Apocalipse 6,16. Mas, ó que alegria dos filhos do reino! As cenas de destruição lhes causarão as lágrimas que Jesus mesmo enxugará. E quando seus olhos encontrarem os dele, perceberão que a justiça e o amor prevaleceram e que a sua palavra se cumpriu com exatidão, que pela infinita bondade e graça de Jesus, você e eu façamos parte deste grupo seleto. Amém?